Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos aqui de volta nos estúdios da All TV, ao vivo, com mais uma edição do programa Urbanview, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e a participação da nossa querida Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto, com você? Tudo jóia aí. Que bom. E hoje a gente vai fazer um programa aqui especial, tá? Nós vamos falar sobre a questão dos shopping centers, e a Sandra está aqui já aguardando a participação de vocês. Eu queria que a Sandra reforçasse aí como é que vocês podem participar, mandar as suas questões aí, e também da nossa enquete, né, que está no ar. Exatamente. Então, para você participar via chat da All TV, você que já participa, já conhece mais ou menos como é que funciona. Basta você fazer o seu login e você já está online com a gente participando aqui no estúdio. Então aqui você participa com comentários, com perguntas. Então participe, porque hoje, como o Gilberto disse, o programa é diferente. Então tem um espaço a mais para você participar aqui com a gente no Urbanview. E é isso aí, nós vamos fazer hoje um programa cujo olhar da semana, o tema do programa de hoje é Shopping Center no Brasil. Um panorama do crescimento e das dificuldades desse mercado. A gente produziu aqui no Urbanview ao longo de 2012, 3 programas que tocaram nesse assunto. E como esse é um mercado que está em franca expansão, aí o Paulo Taquito, no último programa, citou o mercado de varejo, de shopping center, como um mercado com grande tendência de expansão em 2013, a gente resolveu fazer um consolidado trecho desses três programas que nós fizemos em 2012 e rever aqui, eu e a Sandra, rever junto com vocês e a gente aguardar suas questões aí e fazer comentários. Para a gente ter uma ideia, o crescimento da renda e o aquecimento da economia estão impulsionando esse mercado de shopping centers no Brasil. Segundo estimativas do Ibope Inteligência, esse setor já registra um aumento de 13,5% em 2012 em relação ao ano de 2011. E a previsão foi, pelo menos, de encerrar o ano com 470 shoppings e aproximadamente 11 mil novas lojas. É loja que não acaba mais, né? E não vai parar por aí. A expectativa é que em 2013, esse ano que nós estamos agora, a gente termine, em vez de 470, com 499 unidades de shopping center instaladas em funcionamento no Brasil. Então, nessa edição do Urbanview, a gente vai rever alguns trechos de programas aí que falam sobre esses empreendimentos e as principais tendências desse mercado. A gente vai discutir, entre outros temas, a história dos shoppings no país, como se constrói um centro de compras, que formatos representam o futuro do setor e loja de shopping versus loja de rua, o que é melhor. Então a gente vai começar hoje com um trecho do programa Varejo, as tendências no mercado de shopping center. Essa edição do Urbanview contou com a participação do Manuel Puig, que é o diretor da divisão de varejo da Jones Lang LaSalle no Brasil, um especialista, um profissional que conhece a fundo o mercado de shopping center. Então, vou pedir para o pessoal da ilha soltar aí o vídeo aí para a gente rever. Do país foi o Shopping Center Iguatemi, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo. Ele foi construído, lançado em 1966. Você vê que não faz muito tempo, né? Mas de lá para cá, esse número cresceu para 419 shopping centers em todo o Brasil, com a previsão de mais 47 inaugurações agora em 2012. Ou seja, ele vai terminar o ano de 2012 com praticamente 500 shopping centers no país. Um mercado que movimenta mais de 100 bilhões de reais e cerca de 8 milhões de consumidores por dia, e é um dos que mais crescem no nosso país. Então, no Urbanview de hoje, a gente escolheu esse tema para entender um pouco mais sobre esse setor econômico aí. Então, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: varejo, as tendências no mercado de shopping centers. A gente quer discutir questões como: para onde caminha a expansão dos shoppings? O país está despertando o interesse dos players internacionais? E os outlets? Os outlets estão chegando para ficar no Brasil? Então, para responder a essas e outras perguntas, para conversar sobre esse assunto hoje, a gente trouxe aqui mais um grande especialista, mais um grande convidado, que é o Manuel Puig.
Manuel, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Banville. Muito obrigado também, Gilberto e Patrícia. Não, Sandra. Sandra, desculpe. Tudo bem, bem-vindo. Muito obrigado. O Manuel Puig, que está aqui hoje, ele é diretor da divisão de varejo da Jones Lang LaSalle. O Manuel Puig é licenciado em Direito pela Universidade de Sevilha e pós-graduado em Gestão e Investimento Imobiliário pelo CEMAT de Lisboa. O executivo foi um dos responsáveis pela abertura do escritório da Jones Lang LaSalle em Portugal e por 8 anos foi diretor do seu departamento de varejo lá em Portugal. Foi diretor-geral dessa empresa também lá em Portugal de 2005 a 2011 e assumiu recentemente a diretoria da divisão de varejo da Jones Lang LaSalle no Brasil. Então essa divisão, essa nova divisão da Jones Lang LaSalle que você está dirigindo, ela vai desde, digamos assim, por exemplo, você tem um grupo de investidores ou uma empresa etc, que está interessado em fazer um shopping center. Então tem a primeira fase que é a fase da consultoria. Por exemplo, seria descobrir a área, a vocação de qual é a área mais vocacionada para isso, qual o perfil de empreendimento, vai desde essa parte de desenvolvimento. Exatamente, nessa parte inicial, que nós chamamos de consultoria, são todos os trabalhos necessários realizar antes de que um shopping comece a ser construído. Portanto, para um empreendedor ter a tranquilidade de que o que vai ser construído no seu terreno é viável, nós fazemos pesquisa mercadológica, vamos analisar qual é que é a área de influência do projeto, qual é que é a população, o nível de poder de compra, que tipo de oferta comercial existe, que tipo de oferta está prevista existir, quais são os acessos e todas as variáveis que afetam essa viabilidade. E com esse conjunto de informações definimos um conjunto de usos que chamamos tenant mix, portanto, que chamamos oferta comercial, que vai tentar que funcione no seu conjunto e que tenha o dimensionamento e o posicionamento correto para que seja viável nesse local onde se vai inserir. A partir daí, entregamos aos incorporadores todo um relatório onde vem pormenorizado todos os fatores que afetam essa viabilidade, incluindo também o volume de vendas do projeto, os níveis de aluguel que vão ser praticados, as taxas de esforço, etc, etc. Essa é na fase inicial. Tendo isso, já o incorporador sente-se mais confortável em investir bastante dinheiro, que em média são empreendimentos que vão sempre por cima dos 100 milhões de reais, podem chegar até 300 ou 400 milhões de reais. Esse tipo de trabalho é muito útil também nessa fase para que o incorporador possa ir ao sistema financeiro e à banca para pedir financiamento, porque também é um documento que respalda, não sei se é a palavra correta, sim, um plano de investimentos que dá de alguma forma a garantia, o respaldo para eles poderem pedir esses financiamentos que são necessários. E numa terceira fase posterior, como é óbvio, qualquer empreendimento antes de ser construído também deve ser feita uma sondagem aos principais operadores que vão ser as futuras lojas âncoras. E essas lojas âncoras têm, enfim, uma exigência de pedido de informação desde uma ótica muito profissional, que também nos nossos estudos vão encontrar tudo aquilo que eles procuram. Portanto, é uma ferramenta muito útil ao longo do projeto, porque serve para validar que é viável o empreendimento, para servir de suporte quando se vai pedir financiamento e para prestar informações aos principais players que vão ocupar esse empreendimento, que são as chamadas lojas âncoras. A partir daí, com o projeto definido e posicionado e obtendo a sua licença, como é óbvio, o incorporador, vamos intervir também no que é o layout do projeto, porque independentemente de existirem arquitetos renomados que têm uma capacidade fantástica de criar espaços, é muito importante ter o foco prestado no lojista, no espaço que ocupa o lojista. E, portanto, a conceição dos espaços comerciais, o posicionamento de cada loja, o dimensionamento de cada loja, onde que vão estar os acessos, quais que são os fluxos de circulação, que a necessidade de lugares de estacionamento tem um projeto, incidência de luz natural, cargas e descargas, etc, etc. Portanto, são aspectos técnicos que devem ser contemplados antes de começar a construção, para que quando estejam na construção não tenham custos acrescidos quando chega o momento de confrontar-se com necessidades que mais tarde vão ser necessárias. Então, nessa fase de consultoria, também participamos na definição do conceito arquitetônico. Então, quer dizer, já existe uma primeira grande fase que são os estudos, digamos, de viabilidade,
depois uma segunda grande fase que são os projetos. Existe uma está grande atuação, vamos dizer, nessa etapa de consultoria. Exatamente, dentro dessa mesma etapa. A parte de viabilidade de estudos e depois a parte de projetos. E aí também atuamos com uma equipa muito forte nas avaliações, portanto, ver qual é que é o valor de cada projeto em função da performance esperada e do volume de aluguéis que vão receber, em função também dos riscos que vão incidir e estimando o cap rate de saídas ou yields. Vamos dar também um relatório oficial de avaliação quando for necessário, não só para projetos que estão a ser desenvolvidos, como para portfólios de shoppings existentes, cujos proprietários precisam saber qual é que é o valor patrimonial que detêm atualmente. Nesta fase também estamos preparados para fazer o que chamamos de promoção delegada, que é o Project Management. Em verdade, o Brasil está a assistir a um momento importantíssimo no setor de varejo, porque, por um lado, tem uma indústria de shoppings muito evoluída, bastante profissionalizada, e, por outro lado, está numa fase emergente. Isto é devido a que, desde 1966, quando se inaugurou o primeiro shopping, e até a década de 80, os shoppings que foram construídos e desenvolvidos, predominantemente eram shoppings urbanos, que refletiam, enfim, uma tipologia e que iam de acordo para o perfil de um determinado consumidor. E que tiveram no início também foi necessário fazer algum tipo de adaptação, devido à dificuldade de financiamento da altura, foi necessário vender algumas lojas, as maiores lojas, para obter financiamento. E outra vicissitude também, ou outra situação atípica, é que a maioria dos shoppings tem participações de vários proprietários. Em mercados maduros ou institucionais, normalmente o shopping center pertence a um único incorporador que aluga a totalidade das lojas e detém a propriedade total, o que lhe permite também uma maior capacidade de atuação. Não queria desviar da sua pergunta, portanto, no Brasil assistimos durante a década de 60 e 70 a implantação de shopping centers urbanos nas principais cidades do país. Depois, na década de 90, assistimos a uma expansão dos shopping centers nas principais cidades do interior dos estados com um maior poder de compra. E depois, no final da década de 90 e início da década de 2000, houve uma fase onde ralentizou muito a nossa atividade, também devido àquelas circunstâncias que afetaram a economia brasileira, do real, da divisa, também devido à dificuldade de obter financiamento, houve uma ralentização de projetos. Então encontramos que o Brasil se desenvolveu muito bem entre o ano 66 e finais da década de 90, mas que depois teve uma travagem, digamos, na primeira fase da década de 2000. Os shoppings que foram desenvolvidos nessa altura são shoppings que todos atendem a um padrão muito semelhante. São normalmente shopping centers urbanos, situados nos centros das cidades, e alguns shoppings que também estão baseados em hipermercado na periferia dessas cidades. Só que há um conjunto de formatos comerciais que ainda não foram desenvolvidos no Brasil e outro tipo de shopping centers que se posicionam para outro tipo de classes que não as mais pudentes, digamos, classe A ou B, que é onde existe um grande recorrido neste momento na nossa indústria. Portanto, a expansão dos shoppings no Brasil é natural e acompanha a tendência de outros países, até porque a densidade comercial que existe no nosso país atualmente é de 50 e poucos metros quadrados por cada 1000 habitantes, e se olharmos para uma média global, são 163 metros quadrados por cada 1000 habitantes. Se atendermos ao país mais desenvolvido, que são os Estados Unidos, temos que existem 2.100 metros quadrados por cada 1000 habitantes, ou no Canadá 1.200, ou uma média europeia são 250 metros quadrados por cada 1000 habitantes. Isso quer dizer que no Brasil, entre os 50 metros quadrados por cada 1000 habitantes que temos hoje, e como é óbvio, aqui há que fazer uma adaptação face ao poder de compra das populações, mas entre os 50 metros quadrados por cada 1000 habitantes que temos hoje e os 163, que não é uma cifra muito ambiciosa, podemos estar a inaugurar 600.000 metros quadrados por ano nos próximos 15 anos, que não vamos chegar a atingir essa média. Portanto, existe sim uma tendência de crescimento e vamos dar continuidade a essa situação que a nossa seguidora pela web estava a colocar a questão. Muito bem. Aproveitando essa deixa do crescimento, a Ana também complementa o seguinte: vi no valor econômico do shopping Iguatemi sempre foi um sinônimo de riqueza. Hoje, porém, cresce bem menos que os rivais.
Quer dizer, existe um tempo útil para shopping? Como é que funciona esse crescimento? Sem dúvida, os shoppings são seres vivos que nascem e crescem e se expandem e devem estar muito atentos para permanecer atualizados. Portanto, tudo tem a ver com os hábitos de consumo e tudo tem a ver com a capacidade das principais lojas de reter aos seus consumidores. E no comércio é uma evolução permanente, não só no tipo de loja ou de diferentes lojas, como da forma que essas lojas se apresentam ao seu público. Como é óbvio, o Iguatemi é um shopping que tem 46 anos de existência e já tem muito mérito permanecer atualizado depois de tanto tempo. Há shoppings que nem sequer vivem 10 anos e ficam desatualizados. Aqui do que se trata é de um trabalho continuado de recomercialização que atenda à adaptação do Tenami face ao perfil do público que se tem e face à oferta comercial existente. E tendo também muito em atenção qual é que é a oferta que está surgindo na área de influência desse projeto para que tenha o menor impacto possível no nosso. Muito bem. Agora me diz uma coisa, nas grandes capitais, então uma cidade como São Paulo, a gente tem aí shopping Iguatemi, shopping Morumbi, shopping Marketplace, shopping Metrô Tatuapé, tem muito shopping. O mercado de shopping center já se esgotou nas grandes capitais ou ainda existe espaço para crescer? E eu acho que ainda existe espaço para crescer. Como comentava anteriormente, existe um formato que é o shopping center urbano ou o shopping center regional, mas que está muito desenvolvido no Brasil e nas principais cidades. Nós temos que ter em conta uma diversidade enorme de outros formatos comerciais que também operam e que são rentáveis e que ainda não existem no nosso país. Por exemplo, os retail parks, que são parecidos a power centers, são conjuntos comerciais que se situam na periferia das cidades e que dão cabimento à oferta comercial de lojas de grande dimensão, do tipo Decathlon, da Rua Merlin, ou Toca em Stock, ou Toys R Us, etc. Portanto, conjuntos comerciais que reúnem lojas de média e grande dimensão que estão estruturados para dar uma oferta integrada, que tem um master plan, que tem uma arquitetura comum, como um shopping, tem acesso comum, tem um parque de estacionamento comum, tem um plano de marketing comum, uma gestão comum integrada. E esse é um projeto que se lança e que se complementa muito bem com a oferta comercial existente. Outros formatos de varejo que ainda não estão muito desenvolvidos são os lifestyle centers, que são centros mais vocacionados para um determinado nicho da população, com um poder aquisitivo superior, que procura um conjunto de lojas que estão inseridas em outros shoppings de maior dimensão, mas pela tipologia de consumidor preferem ir a espaços com menos bulício, com menos movimentados e menos afastados. E então, em determinados nichos das principais cidades, cabe perfeitamente um formato que tenha uma arquitetura simpática, que seja provavelmente em open air, que tenha lojas de cultura, boas livrarias, de música, que tenha bons restaurantes, alguns cinemas, e lojas de moda que vão ao encontro dos gostos das pessoas. E as pessoas identificam-se plenamente com shoppings de lifestyle, vão a estes projetos também não apenas para o ato da compra, mas para sentir uma experiência, que é algo que cada vez é mais importante, sobretudo também devido à divulgação das vendas via internet, e fidelizam muito bem este público-alvo. O Shopping Cidade Jardim seria um shopping lifestyle? Não, o Shopping Cidade Jardim é um shopping center que na sua maior parte da oferta reúne grifes e lojas de luxo, mas é um shopping que não é um open air. Seria um shopping lifestyle na Europa, por exemplo? Olha, no Brasil o que é mais parecido é o de Brascan, por exemplo. Sabem qual é Brascan? No Itaim? No Itaim? O do Floriano ali. Isso, tem cinema, tem restaurantes. Exatamente, mas pode ser uma praça aberta. Uma praça aberta, com jardins, com umas lojas. Uma arquitetura bem cuidada, e não é excessivamente grande, não é vertical, ou seja, o jardim tem 4, 5 pisos, portanto é só em uma planta, como muito duas. Costumam ser projetos em edifícios multifuncionais, que têm outro tipo de oferta, também de escritórios ou até de apartamentos, algum hotel, e portanto funciona na interação do público que tem um determinado nível de poder aquisitivo que procura as lojas target para eles. Mas é um nicho mais pequeno. Depois existe o grande nicho de mercado, que são os holdings, que também íamos falar mais à frente, mas é um formato completamente diferente. Portanto, temos shopping centers, temos retail parks, temos lifestyle, temos factory outlets, temos também
centros de lazer, que apenas têm uma oferta integrada de lojas de restauração, de bares, de boates, ou seja, de boates, de ginásios, portanto, tudo que é uma oferta que as pessoas que consomem não compram, não adquirem um bem, mas pagam por estar e passar um bom bocado. Na maior parte são esses os centros de lazer. Muito bem, você está falando dessa experience, né, que as pessoas têm, e o Mãe Barreto fala o seguinte: toda essa facilidade dos shoppings, comenta assim, os shoppings sempre tiveram um atrativo importante para o consumidor, especialmente pelo aspecto de segurança, mas temos visto muitos assaltos ocorrendo no interior dos shoppings. Quer dizer, houve maior preocupação nessa área? Algum investimento foi feito nesse sentido? Tem esse conhecimento? Esse é um investimento que é continuado. Cada incorporador de shopping, cada gestora de shopping trata ao máximo possível de preservar a segurança dos seus clientes. Nesse sentido, quando é necessário, há que fazer um reforço nos quadros de pessoal de segurança que atendem ao shopping nas 24 horas que estão permanentemente ali para preservar também de furtos quando o shopping está fechado. Mas há que terem atenção também em função dos picos de afluência dos empreendimentos para ter mais pessoal de segurança a vigiar pelo espaço. Uma coisa também, uma curiosidade aqui, a gente vê com uma certa frequência a questão das obras de ampliação dos shoppings, né? Sim. Cabem ainda a ampliação dos shoppings existentes nos grandes centros de São Paulo? Com certeza. Eu identifiquei 5 tendências de shopping center para o mercado de shopping centers no Brasil. E sem dúvida uma delas é esta ampliação dos shoppings existentes. Isso é um passo natural quando um shopping center consolida a sua operação, quando um shopping center tem toda a sua oferta comercial preenchida e as lojas estão a performar como deve ser. Se tiver capacidade de expandir a sua oferta comercial, vai tornar o shopping mais atrativo, porque aqui há uma relação direta entre massa crítica e poder de atração. Portanto, por um lado, permite que o shopping se torne mais atrativo, aumentando a sua oferta comercial, e por outro lado, é uma barreira que se cria para a entrada de concorrentes na sua área de influência, porque aí, tendo já um shopping consolidado por lojas que funcionam bem, é mais fácil convencer a lojistas para irem a esse shopping que já sabem quantas pessoas têm, qual é que é o tráfego, quais são os pontos fortes, que tipo de consumidores, do que para um shopping novo que está tudo por ver e por nascer. Outra tendência também, alguns shoppings estão ampliando espaço para lojas e incorporando torres de escritórios, como é o caso aqui do Marketplace, do Morumbi, aqui em São Paulo. O Shopping Cidade Jardim ele já nasceu com torres residenciais, torres corporativas, academia de ginástica. Esses chamados empreendimentos mixed use já são a maior tendência do setor. Daqui para frente todos eles devem vir, ou isso é só por causa da questão do pouco espaço nos grandes centros urbanos? Tem tudo a ver, portanto, com a capacidade construtiva dos terrenos onde os shoppings são desenvolvidos. Se o terreno foi adquirido a preços normais e se a legislação permite desenvolver apenas um shopping, o ideal é dar o maior espaço possível ao shopping e que ele não fique com nenhum tipo de constrangimento em relação a outro tipo de usos. Mas, como é óbvio, existe uma sinergia potencial entre um shopping e outros usos, porque aí tem também um público cativo, que no caso dos escritórios é ainda mais interessante do que na parte residencial, porque no caso dos escritórios não apenas tem os quadros que trabalham nesses escritórios, como todas as pessoas que visitam os escritórios ao longo do dia. E aí também, pela dificuldade na deslocação das pessoas dentro dos centros urbanos, a maior parte das pessoas que trabalham nesses escritórios próximos dos shoppings ou onde existem já edifícios que estão integrados, vão encontrar na oferta comercial do shopping o seu maior aliado para preencher as suas necessidades. Portanto, existe uma grande simbiose, uma sinergia muito importante entre qualquer outro uso que não seja o uso do shopping center. Mas sempre há que ter atenção para que o edifício do shopping se desenvolva da melhor forma possível, sem constrangimento do nível de pilares dentro dos espaços que são as lojas ou dos espaços comuns, portanto também que existam problemas de acessos para o parking de outro tipo de usos e o parking dos clientes que visitam o shopping na hora de entrar e na hora de sair, a nível também de segurança, etc, etc. Mas sempre é positivo na maior parte dos casos, porque estamos a garantir um fluxo de clientes que é quase que cativo para o shopping, só que esse fluxo não é nunca necessário.
é necessário construir muitas torres de escritórios e muitas residências para que fossem suficientes para alimentar um shopping que normalmente requer uma área de influência muito mais abrangente. Agora, também existe uma estratégia que é a estratégia do shopping Iguatemi tomou aí, não só tem ampliado, constantemente reformado, se reforma o shopping Iguatemi, mas agora também a estratégia de ele estar lançando a pouca distância de seu prédio original, ele está lançando uma segunda unidade, que é o segundo shopping Iguatemi agora, que vai ficar nesse complexo onde tem a torre JK. No complexo JK, onde tem a torre do Santander. Certo. Ali o shopping é Iguatemi. E não é um shopping Iguatemi do outro lado da cidade, é um shopping Iguatemi a 1 km, 2 km do shopping Iguatemi original. Né? Como é que você vê essa estratégia aí do Iguatemi? Bom, Iguatemi é um dos principais players deste mercado e sabe perfeitamente o que faz, portanto encontrou um nicho de mercado com o posicionamento de um projeto de última geração, onde vão atrair lojas que neste momento ainda não estão presentes no Brasil e vão criar esse atrativo. Por outro lado, por ser um shopping de última geração, tem também uma arquitetura e um desenho que vai ajudar também muito a cativar este público que cada vez é mais exigente. E acaba depois por ser uma região da cidade que acaba por ser um centro de compras, porque para os consumidores às vezes é mais fácil dirigir-se a uma determinada zona da cidade e aí, em pouco espaço, encontrar uma oferta muito abrangente do que andar a atravessar a cidade de uma ponta a outra para conseguir comprar o que eles precisam. Portanto, vai também ajudar muito a decisão do ato de compra quando se tem compras comparativas e não compras por impulso. Pois é, a gente estava vendo aí um trecho do programa Varejo, as tendências de mercado de shopping center, que contou com a participação do Manuel Puig, que é o diretor de divisão de varejo da Jones Lang LaSalle, que é uma consultoria aí, consultoria importante no mercado no setor imobiliário. E a gente viu, ainda podemos ver aí a importância do estudo de mercado, que ele citou que é fundamental, daí a participação da Urban Systems em tantos estudos na implantação de shopping centers, porque o shopping center ele constitui um investimento de grande monta e precisa ter todas as variáveis aí mais analisadas, mais cercadas possível para garantir o sucesso aí. Também falou da importância da escolha das lojas âncoras, cada vez mais fundamental para o sucesso de um shopping. Uma outra tendência muito curiosa que é os novos shoppings já incluírem o conceito do mixed use, ou seja, torres corporativas ao lado, academias, restaurantes, né, praças de alimentação gigantescas. E também outra tendência importante aí, né, Sandra, que é a tendência de instalação de novos shoppings nos polos regionais, nas cidades do interior do país, que estão crescendo também. Quer dizer, hoje em dia não se pensa mais em shopping center apenas nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Quer dizer, exatamente, depois da década de 90, né, as cidades do interior também puderam contar mais aí com shoppings, inclusive outlets também. A gente tem uma gleba aí toda de outlets. Então, agora aqui na Castelo Branco mesmo, tem uma incorporadora muito grande que está já preparando aí um novo outlet que deve ficar pronto esse ano aí. Que bom! E agora a gente vai então ver também, para complementar essa questão dos shopping centers aí, um trecho do programa Mercado Imobiliário no Brasil, quais os caminhos para o crescimento, que contou com a participação do Eric Cabral, que é diretor da Morocó Desenvolvimento Imobiliário e que participa também desse mercado de shopping center. Vamos conferir? Então, e hoje a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, né? O atual momento econômico brasileiro está impulsionando o mercado imobiliário. A gente vê aí o mercado de construção civil a toda, né? O pessoal está, inclusive, faltando mão de obra, está faltando pedreiro, está faltando mestre de obra para a gente conseguir construir tanto prédio
Você passa aí por qualquer cidade e agora um fenômeno, em qualquer cidade do Brasil, você está passando aí, a gente vê o mercado de construção civil bastante agitado. Então esse crescimento, ele está se refletindo aí em diversas facetas desse mercado, que tem, você vê um investimento muito grande, não só em empreendimentos residenciais, mas também em empreendimentos comerciais, hotelaria, construção de centros comerciais, shopping center, obras de infraestrutura, enfim, a coisa vai se espraiando aí por diversos segmentos. Então hoje no Banview a gente quer entender um pouquinho mais sobre como está esse mercado. Por isso a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: mercado imobiliário no Brasil. Quais são os caminhos para o crescimento? A gente quer debater com esse olhar da semana tópicos como: o cenário que está sendo construído é favorável? Como está o interesse dos investidores internacionais nesse mercado que parece estar em franca expansão? E regionalmente, para onde caminha a expansão imobiliária? Porque a gente fica às vezes muito focado aqui nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, então a gente também quer discutir o que está acontecendo aí nesses interiorzões do Brasil aí, que a coisa também está pegando. E para responder a estas e outras perguntas, hoje o nosso entrevistado, a gente vai conversar com o Eric Cabral, da Morocco Desenvolvimento Imobiliário. Eric, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tá, muito bem, a todos. Bem-vindo ao nosso programa Banview, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês. O Eric Cabral, ele tem 29 anos de experiência na gestão de empresas de engenharia e de incorporação, construção e vendas no mercado imobiliário. Ele já trabalhou em empresas como a Cirela Brasil Realty, na Método Engenharia e na Lopes, entre outras. Há 2 anos ele é diretor da Morocco Desenvolvimento Imobiliário, uma empresa que pertence a um grupo com atuação nos setores de agronegócios, imóveis para renda e desenvolvimento imobiliário, que tem hoje um land banking, que é uma área de terrenos, de terras, né, de aproximadamente 3 milhões e 300 mil metros quadrados na Grande São Paulo, além de parcerias com outras incorporadoras. E voltando um pouquinho na Morocco Desenvolvimento Imobiliário, vocês obviamente atuam em vários segmentos, eu sei que vocês também atuam no mercado de shopping centers e hotelaria também. Nós temos hotéis, temos participações em shopping. Queria que vocês falassem um pouquinho, que você falasse desse mercado de hotelaria, mercado de shopping center, como é que você vê esse mercado, tem muita oportunidade nesse mercado, vai crescer, como é que você está vendo isso daí? Olha, é um mercado bastante interessante e que tem atraído muitas empresas. Hoje já é um mercado bastante disputado, né? O mercado de shopping center hoje é muito pulverizado, tem várias empresas atuando nesse segmento. Quando eu falo shoppings, é shoppings médios, porque os grandes, né, você tem as grandes empresas, feita Multiplan, feita BR Malls, Aliança, que atuam nos grandes centros e tal. Mas, tirando isso, tem várias empresas desenvolvendo shoppings pelo Brasil inteiro e cidades cada vez menores estão absorvendo shopping centers, né? Como eu estava falando para você, Macaé já tinha shopping, foi inaugurado em 2008, se não me engano, inaugurado o shopping de Macaé. Então a gente tem interesse em desenvolver esse mercado também. Nós já desenvolvemos e continuamos nele como investidores, né? E atualmente não temos nenhum projeto em desenvolvimento, mas devido a essas áreas localizadas estrategicamente na Grande São Paulo, a gente já prevê nos master plan que nós estamos desenvolvendo áreas para shoppings tipo outlets, por exemplo, que é uma tendência, né? Hoje, o futuro, os shoppings urbanos vão ficar muito para entretenimento, alimentação e compras de conveniência, né? E as grandes compras, a gente vai tender a ter grandes outlets, como você vê hoje nos Estados Unidos, na Europa. Também é uma receita dos Estados Unidos. Pro programa, né? Mais distante, sai de manhã, passa o dia fazendo compras e volta no final. Já tem aqui no Brasil Outlet Premium, que está seguindo essa linha. O problema é que o prêmio ainda não pegou, porque não havia grandes vantagens em termos de preço, né? Quando começar a desenvolver outros, a concorrência vai fazer com que você tenha maior atratividade para o público final. E aí cria todo um desenvolvimento no entorno, né? Porque, como você disse, o público vai e passa o dia. Então, alimentação, entretenimento, tem parques e tudo mais. O entorno do prêmio é excelente, é adequado. Só precisa depois, talvez, uma readequação da atratividade do público comprador.
Viu aí agora um trecho do programa Mercado Imobiliário no Brasil. Quais são os caminhos para o crescimento, que contou com a participação do Eric Cabral, diretor da Morocó Desenvolvimento Imobiliário. Sandra? Pois é, foi bem interessante, né? Porque a gente percebeu que cidades cada vez menores estão abrigando shopping centers, que é um mercado em expansão, né? E os shoppings, segundo o nosso entrevistado, nos grandes centros urbanos vão ser mais voltados para entretenimento, alimentação e conveniência, Gilberto. Muito bem. Então, Sandra, vamos aproveitar que o nosso programa começa a chegar na hora do seu término, e a gente vai exibir um último trechinho de um programa que também foi muito legal, um programa que teve a participação do Marcos Riso, que é sócio da Riso Franchise, uma consultoria especializada na estruturação de organizações franqueadoras e suas redes de franquias. O Marcos Riso é um dos pioneiros no franchise no Brasil, grande especialista, grande conhecedor, e ele participou do Urbanville, que teve como tema franquias, os caminhos para entrar e lucrar. Vamos conferir? De franquias, que é um dos mais promissores, principalmente em tempo de economia aquecida. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado o setor faturou 286 bilhões de reais, passando a representar 8% do produto interno bruto nacional, que é o nosso PIB. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Riso Franchise, cada brasileiro deixou ao menos 51 nos caixas das franquias por hora, 51 centavos por hora, mas deixou 51 centavos no ano, por hora, nos caixas das franquias no ano de 2011. Foram abertas, olha a pujança desse mercado, 19 mil novas unidades de franquias, são cerca de 2 por hora. E 284 empresas entraram com as suas marcas para o sistema de franchise. Foram gerados também 266 mil novos empregos diretos, que significa um crescimento de 16% na comparação com 2010. Então a gente percebe entre esses números apresentados que é um mercado que é um mercado sério, um mercado maduro, um mercado que vai em constante crescimento, em constante expansão e merece, portanto, toda a nossa atenção e merece ser pauta aqui do nosso banco. Então, tem grande importância para o Brasil, também para os brasileiros. Né? Exatamente, é uma forma muito interessante das pessoas poderem constituir seu próprio negócio com uma certa marca de segurança, e o nosso convidado vai explicar isso para a gente e vai comprovar se isso é uma verdade ou não. Então, nessa edição do Urbanville, a gente vai conhecer as particularidades desse setor e saber também das novidades da APF Franchising Expo 2012, que é a feira da Associação Brasileira de Franchising, que é a maior feira do mundo nesse setor e que aconteceu agora de 13 a 16 em São Paulo. Para isso, a gente escolheu como nosso olhar da semana, o tema do nosso programa, a seguinte questão: franquia, os caminhos para entrar e lucrar. Nós queremos debater com o nosso convidado no programa de hoje quais são os setores mais promissores do Brasil no mercado de franquias, como escolher um modelo ideal de franquia para poder empreender e quais foram as novidades da ABF Franchising Expo 2012, enfim, trouxeram aí as novidades do setor. E para conversar com a gente, responder a essas outras perguntas, a gente vai bater um papo hoje aqui com o Marcos Riso. Marcos, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito bem-vindo ao programa do Urbanville, obrigado por ceder seu tempo aqui para participar do programa. Prazer. O Marcos Riso, ele é sócio da Riso Franchising, uma consultoria especializada na estruturação de organizações franqueadoras e de suas redes de franquias, tendo atuado diretamente em mais de uma centena de organizações nacionais e multinacionais. Ele é professor titular de Franchise College e coordenador do programa de formação de executivos e do MBA Franchising pela New Southeastern University da Flórida, nos Estados Unidos. Ele é colunista da revista Exame Franquias e autor de diversas publicações em franchise. É um mercado, então, que em 2012 e 2013 deve continuar num ritmo forte de expansão. O franchise vai continuar sendo o último a entrar na crise. Quando ela acontecer, sempre será o primeiro a sair dela. Tudo bem. O franchise é um mercado até porque ele junta, na sua teoria, ele junta o melhor de mundo. Ele junta realmente o
modelo de negócio formatado que comprovou um certo sucesso. De outro lado, um empreendedor com capital para investir. Então, Com vontade de investir. Né? E tem uma última perguntinha aqui, eu vou colocar um seguinte no programa que eu também queria fazer. São dois mundos interessantes. Normalmente, loja de rua e loja de shopping. Né? As pessoas preferem abrir sua loja no shopping, porque o shopping significa uma afluência de público mais assegurada, segurança, uma certa você vai num shopping, etc e tal. O franchise, do outro lado, também agrega a coisa de uma marca conhecida. Então, essa questão de loja de franchise na rua e no shopping, quais são as diferenças, vantagens e desvantagens de você agregar esses dois conceitos, né? Shopping, rua, franchise ou não franchise? Olha, você tem, na verdade, características de negócios para shopping. Sempre tem muito cuidado. Não preparado para. E a mesma coisa para a rua. Então são, digamos, localizações diferentes que dependem essencialmente de estudos e mais, né, de conceitos adaptados e orientados para esse tipo de localização. Mas não deixem de acreditar na rua. Eu acho que a rua não morreu, né? Apesar dessa proliferação enorme de shoppings que a gente está tendo, ainda os shoppings afastam muito as franquias pelo alto custo inicial de investimento, que é uma coisa muito característica do nosso país, né? Chamadas luvas de ponto, sem um ponto nunca ter sido criado ou existido. Né? Essa é uma criação da indústria de shopping no Brasil. É meio surreal, né? Você precisa pagar a luva por algo que não existe a valor futuro. Para a pessoa que realmente está... E se passa um conceito muitas vezes perigoso para a pessoa que está entrando, de que o que ela está fazendo é investimento, e que ela vai recuperar isso no momento de vender. Olha, eu não entraria num negócio para vender. Então não adianta eu pensar que isso vai ser um investimento, na hora de eu sair vai ter alguém que vai comprar por um valor muito maior do que aquele que eu paguei. Mas é um pouco da característica do nosso mercado. Ok, vocês acabaram de ver então o trecho do programa Franquia, os Caminhos para Entrar e Lucrar com o Marcos Riso, sócio da Riso Franchise. A gente pede desculpas pelo que a gente pôde notar, estava com um pequeno probleminha de áudio, um pouco de chiado, mas pelo menos aqui no estúdio a gente conseguiu escutar mais ou menos o que, com uma certa clareza, o que o Marcos Riso falou. Pois é, olha que interessante que eu escutei no programa do Marcos Riso. Uma informação bem interessante, cada brasileiro deixou 50 centavos por hora nos caixas das franquias em 2011. E segundo o Marcos, a franquia vai ser a última a entrar na crise e a primeira a sair dela. Muito bem. E o Urban Vídeo hoje termina por aqui. A gente fez esse especialzinho aí sobre shoppings, porque o shopping center é um mercado que está em ascendente para 2013, com muitos investimentos. Então, a gente julgou interessante a gente rever um pouco do que esses especialistas falaram desse mercado no ano de 2012 em outras edições do Urban Vídeo. A gente volta na terça-feira que vem, meio-dia, com mais uma entrevista ao vivo e exclusiva para você que nos acompanha aqui no Urban Vídeo. Sandra? Até lá, então, a gente aguarda vocês. Tchau. Ok, também um abraço grande, boa semana e até terça-feira que vem.